Eu comecei em fevereiro de 1983. Eu estava uma segunda-feira de carnaval, estava andando pela praça, à tarde, era 4 horas da tarde. Aí eu não tinha ido no carnaval. Aí eu olhei na porta do clube e estava um cartaz anunciando o concurso de fantasia naquela noite. Aí me veio uma ideia, falei, não estou fazendo nada mesmo, vou fazer uma fantasia. E fiz o Moisés, que foi minha primeira fantasia, aproveitando já que a minha barba, o cabelo comprido e tal, uma roupa simples, e participei lá do concurso e fui recebido com muito carinho pelo público. Então aquilo mexeu com a minha cabeça, que eu descobri que eu gostava muito disso e eu não sabia. E aí continuei fazendo sempre, todos os anos, e foram centenas de temas diferentes, né? E até este ano, em que eu resolvi fazer o Merlin, o Mago Merlin, que era um sonho antigo, mas eu queria fazer um Merlin diferente, não é? Então resolvi fazer ele andando numa nuvem. E como eu acho que a arte é um dom divino, então o universo conspira a favor dos artistas. Então quando eu saio para procurar os materiais, geralmente um dia antes ou na véspera, um dia, 2 dias antes, eu acabo encontrando exatamente o que eu preciso. Foi o caso desse ano, que eu fui procurar um tecido azul. Quando eu cheguei na loja, encontrei esse tecido maravilhoso, que era exatamente o que eu queria para a fantasia, não é? Aí eu queria também, precisava de uma bola de cristal, aí encontrei esse pote de doce, não é? 2 potes que eu colei, cortei o suporte de um e cortei a base do outro para encaixar aqui na mão e coloquei luzes dentro para dar o efeito da bola de cristal, não é? Aí usei uma peruca branca que eu já tinha de uma fantasia anterior, que eu fiz do Saruman, do Senhor dos Anéis, né, que eu já tinha, e que deu certo. A minha barba, que também já combina com a peruca. E para o suporte da nuvem, eu saí procurando pela cidade e encontrei uma base de uma embalagem de geladeira, um suporte de isopor, que estava como um produto descartável e que deu certinho para fazer a base da minha nuvem, não é? Que foi só retirar a parte do meio, já estava pronto o meu suporte. Aqui em cima é matelassé, de preencher almofadas, né? E aqui o tecido fixado nesse pé falso de isopor, coberto de papel vermelho, para dar a ilusão de que a nuvem está suspensa do chão e os pés estão sobre a nuvem. Eu fico dentro desta fantasia, ensaiando uma leveza no corpo, para que dê essa ideia de que ele está flutuando. Então, mas sempre fiz com muito carinho, porque eu não faço a fantasia para mim, eu faço para as pessoas, para o público. Então, quando eu chego lá na praça e encontro aquele sorriso estampado nos rostos, isso
a maior paga pelo meu trabalho, é o maior agradecimento que eu posso encontrar. Então agora eu vou mostrar para vocês como fica a fantasia pronta. João Carlos de Brito Lambert, mais conhecido como Joca, Joca de Cambuí. Joca o artista, Joca o arquiteto, Joca o amigo. E para mim ele tem outro apelido. Durante muito tempo, né, eu trabalhei com ele e eu tenho outros apelidos para ele que eu chamo ele até hoje. Coração, devido à bondade, à generosidade dele. Mestre, porque realmente eu aprendi muito com ele. E patrão, porque é isso que ele representou para mim um bom tempo na minha vida. E ainda continua representando. Então eu sou muito grata a ele. Eu falo que ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu falo que existia uma Carla antes do Joca e uma Carla depois do Joca. E eu só tenho a agradecer, porque ele me ensinou muito. Se hoje eu faço o que eu faço, se hoje eu estou onde eu estou, eu devo muito a ele. Foi ele que me abriu as portas. Não só da questão profissional, mas como pessoa, como ser humano. Ele me ensinou muito. Eu comecei a trabalhar com o Joca em 1999. Faz tempo. Foi praticamente meu segundo emprego. E quando eu cheguei lá, eu já tinha feito esse curso, né, para poder desenhar para ele, mas totalmente perdida, porque o que eu tinha aprendido na escola, né, no Senai, era de uma forma e a arquitetura, desenho arquitetônico era outra coisa. E ele todo paciencioso foi me explicando, foi me mostrando como podia ser feito as coisas. E daí então eu só fui aprendendo. E eu sempre gostei de música, de artes, livro, né? E quando eu entrei lá,
Ele tornou isso possível para mim. Ele fez eu ver um outro lado, que eu achava que eu jamais ia conseguir. Ele acreditou em mim. E eu sou grata a ele por tudo. Realmente ele transformou a minha vida. Eu sempre vou ser grata a ele. Tanto é que nós ainda temos amizade e, na verdade, nós não somos amigos, nós somos uma família. Eu tenho muita consideração por ele, pela família dele, e a mesma coisa eu tenho certeza que ele tem por mim, pela minha família. Então eu só tenho a agradecer e dizer que eu amo muito ele. E tem muitas histórias. Nossa, a gente já riu muito, a gente já chorou muito. Ele é muito chorão. Eu lembro que às vezes eu estava terminando um serviço e acontecia alguma coisa e eu precisava falar com alguém. E ele na hora já percebia, ele é muito sensível. Na mesma hora ele percebia que eu não estava legal e ele chegava, tá acontecendo alguma coisa? Tá muito quieta hoje? Porque eu sempre fui falante. E aí a gente começava a conversar e eu me emocionava e ele junto também. E sempre que eu precisei ele estava ali. Então eu só tenho a agradecer. Obrigada mesmo, Joca, por tudo que você representa na minha vida, por tudo que você me ensinou. Então, falar do Joca, eu acredito que todas as pessoas falaram, não é falar bem dele, lógico que eu vou falar bem dele, mas falaram bem, assim, tranquilas e serenas e alegres e como é que eu falo, leve como ele é, né? E o Joca, um amigo meu falava que pessoas como o Joca, é pessoa de vários departamentos. Falar do Joca como arquiteto, falar do Joca como cantor, até que eu já vi que ele cantar em corais, como cantor, como ator, que é dos melhores, como escultor, como escritor, poeta. Então, a gente tem que escolher um departamento, vamos dizer, para falar do Joca. Eu vou escolher a escultura. A escultura eu tive, quando eu estava na cultura, eu tive algumas passagens interessantes com o Joca. Primeiro foi era Natal, e eu fiz um concurso de presépios. E o Joca falou que ia participar. Então, na véspera, no dia antes da abertura, todo mundo lá arrumando os presépios, tudo, e o Joca não apareceu lá. E eu falei, o Joca não vai vir. Chegou na hora, ele apareceu lá, vestido de Cristo. Não, uma roupa assim, dos tempos, né, de época. E daí ele se sentou num cantinho e se aprumou lá, se arrumou tudo, ficou numa posição e abriu a mão assim e começou a colocar as peças do presépio. Tinha até um galinho da manjedoura, ele tinha lá na mão. Os 3 reis magos, a estrela, tudo. Os animais, coisa maravilhosa. Tudo deste tamaninho assim, ó. E na outra mão ele segurava uma lupa. A pessoa não tinha condições de ver aquilo sem lupa, de tão pequeno e de tão perfeito. A perfeição era demais. Então ele colocava a lupa para a gente ver no rosto da personagem. Então cada rei mago, por exemplo, tinha uma expressão, uma coisa incrível feito no giz. E para mim ninguém faz melhor. Eu já vi outros artistas fazerem esse tipo de trabalho, mas o Joca para mim é o melhor, viu, Joca? Você é o máximo disso aqui. Você sabe que eu gosto disso aqui, né? Bom, falar do João Carlos, o Joca é conhecido por todos, para mim até não fica difícil, porque eu só tenho ele de irmão. Então somos só nós dois em casa, fomos criados unidos desde pequeno,
A gente morava na roça, no bairro do Lambert, nascemos no bairro dos Vazes, mas só nasceu e ficou aquele período de resguardo, né, da mãe, e já voltamos para o bairro do Lambert, onde fomos criados e tem a propriedade até hoje lá. Então o Joca é a união nossa, do João Carlos, né, que todo mundo conhece por Joca, mas eu continuo chamando de João Carlos, porque irmão é diferente. E nós fomos criados muito unidos. Lá em casa era o meu pai, a minha mãe, a minha avó Mariquinha, que dava um carinho muito grande para a gente, como vó e mãe e tanto, né? E até os 7 anos, 8 anos, aí viemos para Cambuí estudar, morando com o vô João Paraíso, a avó Maria. Mas sempre unidos, nós dois, porque a confiança nossa entre irmãos era muito grande. E mudou da roça, aquela convivência de pai, mãe e vó para a casa do outro avô, que os costumes eram diferentes. E a gente sempre junto, os dois, muito apegado. Ficava durante a semana, no final de semana a gente não acreditava quando chegava na sexta-feira à tarde, o nosso pai vir buscar a charretinha, na época, a charretinha amarela, a eguinha castanha, né, que vinha buscar, e a gente ficava muito contente de voltar para a roça, para aquela convivência de antigo, né? E aí foi passando os tempos, ficamos aqui estudando, o João foi para Mogi, fez faculdade, e eu continuei na roça, depois mudamos para Cambuí. E essa convivência até hoje, nós dois, essa confiança, essa liberdade, esse comprometimento de irmão com irmão, porque somos só em dois. Então, todos os aniversários, estamos sempre unidos. Ele tem um casal de filhos, eu tenho 2 filhas, já tenho uma neta. E a minha mãe, o pai faleceu em 90, ficou a mãe. Então, esse comprometimento de família permanece até hoje. Todos os finais de semana a gente encontra na casa da minha mãe, quando não é aqui em casa, na casa dele, nos aniversários, qualquer final de semana, todos os finais de semana a gente está reunindo em qualquer oportunidade. Então a liberdade de conversar, o respeito é muito grande. Tanto faz com ele, com a esposa, a Leninha, os sobrinhos, e ele com os meus aqui também é a mesma coisa. E falar dele profissional, todo mundo sabe. Isso aí eu estou falando mais do tempo de criança porque é uma coisa pessoal nossa. E o de hoje, o profissionalismo dele como arquiteto e como artista, isso é de conhecimento de todos. Então eu desejo que ele tenha sucesso sempre e que essa convivência de irmãos continue sempre, de família, como nós fomos criados naquela época, e nós trazemos esse comprometimento, esse respeito até hoje. Enquanto a minha mãe for viva, a gente está junto e vai continuar por muito tempo. Eu desejo sucesso para ele na carreira profissional, artística e, no caso, do profissional de arquiteto. E que continue, que Deus nos ilumine e nos ajude por um bom tempo ainda, se Deus quiser. Eu comecei a desenhar com 8 anos de idade. E aos 12, eu já peguei o meu primeiro desenho como trabalho profissional para ganhar um dinheirinho. Então, o desenho sempre esteve presente na minha vida. Foi meu companheiro de toda a minha trajetória. Então, depois eu passei para o cartoon, para a história em quadrinhos. Fiz muito cartaz, trabalhos escolares nessa época. E a capa de trabalho para os colegas de sala. Então, uma forma que eu tinha de expressar a minha arte. E depois do desenho, eu passei para pintura. E aí comecei a pintar com guache, depois acrylex.
e depois tinta a óleo. Eu fiz este quadro em 1987 para um concurso em São Paulo. Então eu retratei uma faixa de pedestres, onde eu tentei mostrar a ansiedade e a variação de raças e de classes sociais através das pernas. E aí eu fiquei muito feliz porque esse quadro foi premiado e ficou exposto uma semana no Museu de Arte de São Paulo, que para mim foi uma grande emoção na época. Depois fiz esse outro quadro, baseado no filme Eu, Tu, Eles, da Lima Duarte e Regina Casé, retratando o amor, o sentimento, não é, que abre uma porta para emoções desconhecidas. E então retratei os rostos, como retratando um beijo, uma arte mais figurativa. E também fiz muita colagem, mexi com papel machê, pinturas com alto relevo. Então a arte sempre esteve presente na minha vida de diversas formas, tanto seja no desenho, no cartoon, na história em quadrinho, como também nos quadros, na pintura. É assim que eu vivo.